Eu acho que eu nunca vou deixar de sentir saudades de Chico. Mas de todas as saudades que eu trago dentro de mim, tão vívidas, a saudade que eu sinto dele é uma saudade diferente. E é uma saudade que a Clarice Lispector definiu magistralmente. Ela disse: sinto saudade dos que se foram e de quem não me despedi direito. E de quem só enxerguei de vislumbre. É aqui que a Clarice me define exatamente o meu sentimento em relação ao Chico, porque realmente, mesmo que eu tenha percebido toda a grandeza daquela alma, eu não me dei conta de realmente a quantidade de luz, a quantidade de... a pessoa que estava ali do meu lado. Eu não me dei conta. Eu só enxerguei o Chico de vislumbre. Estudo a obra dele, estudo a vida dele e cada vez enxergo um pouquinho melhor. Mas se eu disser que ele está fazendo falta para mim ou para o movimento espírita, é uma coisa difícil de dizer. Porque quem faz falta é quem não concluiu a sua obra, que tinha que ter continuado aqui para fazer o que estava fazendo. E o Chico concluiu a obra dele e deixou um legado extraordinário. Então, falta ele não faz, mas ele deixa muita saudade. Ele deixa saudade, assim como ele deixou as obras, ele deixou os exemplos a serem seguidos e muita saudade nos nossos corações. Semana passada eu apresentei uma história muito triste para vocês de uma vida de uma menina de 12 anos que se extinguia na mão de um psicopata. O assunto está aí, o assunto do estupro está aí na mídia de uma forma bem ostensiva, com outro caso aí recente da menininha de 11 anos, né? Então, não foi anacrônico ter tocado no assunto aqui aquele dia. Hoje eu trago uma história sobre um outro aspecto, mas não é uma história fácil de escutar também não. Eu vou trazer a história da Elizabeth, filha de uma psicóloga e de um empresário rico, né, do ramo de exportação. O nascimento da Elizabeth foi um coroamento do sonho daquela família, porque eles tinham 5 filhos homens, meninos, e queriam muito uma menina. Essa menina veio e o pai a amava profundamente e tinha por ela uma afinidade inexplicável. Aos 5 anos, Elizabeth vai para a escola. Certo dia, agora eu vou comentar do casamento. O marido chega perto da esposa e diz assim: cuide de mim, apareceu outra mulher em minha vida. Cuide de mim porque eu não quero destruir a nossa família. Fala com a psicóloga. E ela então tenta compreendê-lo e tenta de alguma forma cuidar dele, salvar o relacionamento. Alguns dias depois ele chega e diz: olha, eu amo você, mas eu realmente me apaixonei muito por alguém. E eu peço a sua ajuda como psicóloga, porque o psicólogo que eu procurei antes me sugeriu assumir esse novo relacionamento que está tão forte dentro de mim. Mas eu não quero realmente destruir a nossa família. E ele fala para a esposa: o que eu vou te pedir neste período de transição é um absurdo. Eu sei que é um absurdo, mas eu vou ficar com vocês aqui de segunda a sexta e sábado e domingo eu fico com a minha amante, ok? Teve um caso desse aqui em Pedro Leopoldo. Parece estranho? Teve um caso desse. Eu era amiga do marido e amiga da esposa. E com ela eu não briguei nada. Ela me chegou para mim e disse: eu prefiro dividi-lo do que perdê-lo para sempre. Ela me disse. E ele, com a cara mais lavada do mundo, falou: viu como é que eu me ajeitei? Eu tive vontade de bater nele.
E ele realmente tratou com a esposa. Ó, segunda, quarta e quinta eu fico aqui, terça, quinta eu fico lá. E assim foi até um câncer levar a esposa. Oi, Célia, boa noite, está sem som. Por que, meu Deus? Então, gente, esse marido propõe para a mulher. Eu estou contando essa indiscrição. Tem alguma coisa acontecendo aqui? Meu microfone está falhando, ele está voltando a emudecer sozinho. Tá, vou ficar aqui perto. Ele te respeita mais. Então, gente, eu contei essa indiscrição porque parece tão absurdo o que o marido propôs para a mulher, né? E daí, algum dia, ele falou, né? Eu vou ficar, então, 5 dias da semana com você e sábado e domingo com ela. E ela falou, a esposa disse, eu não posso te obrigar a viver comigo. Faça da sua vida o que melhor lhe aprouver. Mas enquanto você estiver com ela e comigo, a mim você não terá. E ele falou, eu te peço paciência e que não conte aos nossos filhos que eu estou aí com outra pessoa. Essa é uma paixão, é uma loucura que vai passar e quando eu sarar, eu espero que você me receba de volta. Após um mês, ele volta com nova proposta. Olha, eu vou modificar agora. Agora vai ser o seguinte, eu venho para casa sábado e domingo e fico com ela de segunda a sexta. Então, a mulher já estava começando a ficar bastante exasperada com aquela situação, com aquele descontrole, com aquele desequilíbrio. Essa história se passa numa época onde a separação ainda pesava bastante, às vezes em algumas sociedades, e a situação começa a ser percebida pelos filhos já adolescentes, que já não acreditavam mais quando a mãe dizia que o pai tinha ido trabalhar, justificando a ausência do pai, atribuindo a questões de trabalho. E um dos filhos disse para a mãe, você é muito ingênua, nosso pai tem outra. Nós já o vimos acompanhado dela. A cidade inteira está comentando. E a mãe diz, não é problema de vocês. Respeite seu pai e ponto final. Não se fala nisso aqui dentro de casa. Então, o pai, mais liberado ainda, passa a viver quase que totalmente com a amante. Só que ele não queria realmente divorciar-se. 5 meses depois, ele volta para casa e diz para a esposa, pronto, passou porque eu estava conversando com a nossa filhinha e ela me perguntou, papai, por que o senhor nos abandonou? E ele responde, não, abandonei. Abandonou sim, volta para nós, papai. Então ele diz à filha, você é muito criança, mas um dia você vai saber algo sobre mim que vai despedaçar o seu coração. E eu te peço, se algum dia você souber algo de terrível contra mim e não me puder me perdoar, que pelo menos me desculpe. Promete? E a filha diz, farei qualquer coisa que o senhor me pedir, desde que o senhor volte para casa. Então esse diálogo, segundo o relato, quebrou a magia da paixão e ele diz à esposa, voltei, você me recebe? E segundo as palavras dela própria, ela diz, olhei para aquele trapo egoísta e não respondi. O tempo passou, ele volta para dentro de casa, reconquista a esposa, que já estava quase conseguindo desculpar quando aquela mágoa já estava assim, sendo melhor administrada, já estava quase apagada aquela mágoa. A funcionária doméstica vai buscar a Elizabeth na escola e não a encontra. Ela foi informada lá que o pai havia mandado uma outra senhora buscar a criança. Ao ser questionado pela esposa, porque a doméstica volta e fala, não estava lá, seu marido mandou buscar. Ela telefona para o escritório do marido e ele nega, não mandei ninguém buscar. A mãe vai à escola para saber o que estava acontecendo e o pessoal descreve
que a pessoa que buscou estava num carro azul, mas explica como é que era essa senhora, mas a mãe não identifica de quem se tratava. E aí começa aquele período de horror, de tormento, de polícia. Eles oferecem recompensa para quem soubesse alguma coisa. Eles aguardam um pedido de resgate e nada. Enquanto isso, a mãe chega a ser internada com uma crise nervosa. Até que 3 dias depois, crianças que brincavam num matagal encontram o corpo mutilado da menina e uma machadinha do lado. Tem início aí, ela machucou o dedinho na machadinha. Fala que ela machucou o dedinho na machadinha. Tem início aí, então, uma investigação. A polícia segue na pista do relacionamento extraconjugal, localiza a antiga amante e, ao ser submetida a rigoroso interrogatório, ela finalmente confessa: matei sim, e mataria 1000 vezes. Porque não era a criança que eu estava fazendo isso, era a minha competidora, era a minha rival. Foi por causa dela que ele me abandonou. Então ela é vista na cidade como uma fera humana e diante da ameaça de linchamento, ela é até transferida para outro lugar onde seria o julgamento, outra comarca. Então, a mãe se entrega ao desespero, não acompanha nada daquele processo, não vê nada, se entrega ao desespero e à revolta, e sempre pensando que se não fosse a traição conjugal, a filha poderia estar viva. Em sua busca religiosa, as pessoas lhe pedem que ela se conforme com a vontade de Deus. Que nós sabemos, né, gente, que a vontade de Deus passa longe de crimes bárbaros. E ela não conseguia aceitar aquela tragédia que abatera sobre a vida dela e planeja matar o marido. Uma amiga, então, lhe sugere: por que você não procura Chico Xavier? Ela fala: quem é esse? Nem conheço. Aí a amiga mostra a mensagem que recebeu do filho pela mediunidade de Chico Xavier e diz a ela: olha, veja aqui, a morte não existe, sua Bebete está viva. E lê para ela a mensagem do filho, cheia de ternura, de ideia de perdão, cheia de evidências de particularidades ali da família. Então ela resolve ir a Uberaba. Chega lá, as 40 fichas daquele dia já tinham sido distribuídas. E ela, mesmo não sabendo se ela daria conta de acreditar na mediunidade, ela se agarrava àquela possibilidade, mesmo que remota. Mas ela não estava conseguindo equilíbrio. E ela perguntava onde que estava Deus. Uma senhora saiu da fila, viu o desespero dela, viu o retrato da menina assassinada, ele disse: sua tragédia é maior do que a minha. Meu único filho morreu de acidente e eu estou aqui há 1 mês. Mas eu vou te ceder o meu lugar, vou te ceder a minha ficha. E aí a gente fica vendo interessante que Deus ajuda as pessoas por meio das próprias pessoas, né? Ela perguntava onde que estava Deus e Deus estava ali com aquela senhora que cedeu a ficha para ela. E a mãe da menina então fala: olha, eu posso te pagar por essa ficha. A que cedia a ficha disse: nem me fala em dinheiro, também tenho muito, mas o que nós podemos receber aqui, dinheiro não paga. Essa ficha não adianta comprar. Te dou a ficha, porque você é muito mais infeliz do que eu. As 2 mulheres se abraçaram chorando, porque na verdade eram 2 mulheres muito infelizes e uma só oportunidade em uma ficha. Chegou a vez dela conversar com Chico. Ela olha para ele e vê a bondade nos olhos dele. E ele diz: o que está acontecendo, minha filha? Ela fala: é minha filha. Ela fala: é minha filha. E Chico diz: ah, nossa Bebete, não é? Aí Chico já vai de cara falando o nome. É a nossa Bebete, não é? Ela já assusta com o que ouve
e Chico diz a ela: tranquilize-se, a sua filha está muito bem, está aqui com a vovó Margarida, que está com a senhora agora aqui ao seu lado. Aí passaram-se as horas, a reunião começou, já era madrugada, Chico lia as mensagens sem mostrar nenhum sinal de cansaço após 10 horas de trabalho. A primeira mensagem dizia: querida mãezinha fulana de tal, querido papai, tive que vir hoje, às pressas, especialmente hoje, porque a senhora cedeu seu lugar na fila para outra senhora. E como você deu, recebe. Talvez de outro modo você não receberia notícias minhas hoje. Mas muito obrigada, mamãe. Quando doamos, passamos a ter merecimento. E segue aí uma mensagem muito linda. Aquela senhora ouvia a própria mensagem, via que ela tinha sido ajudada quando ajudou. Ela olhava para a mãe da Bebete e as duas sorriam e choravam ao mesmo tempo. A quarta mensagem foi da Bebete. Querida mamãe fulana, querido papai, sou eu, Bebete, quem volta. Lembra-se, papai, um dia você me disse: filhinha, se alguma vez você souber de uma coisa terrível e não for capaz de perdoar, você desculpará? Claro que desculpo, papai. Vocês querem saber como aconteceu minha viagem para cá? Eu estava brincando na escola quando chegou uma senhora muito simpática num carro azul e me chamou em seu nome. Falava para o pai. O funcionário da escola me levou até o carro e essa senhora me disse que você me esperava no escritório. Deu-me um chocolate, dizendo que era em sua homenagem, e eu comi. Não sei o que aconteceu, eu dormi. Dormi um longo e profundo sono. Se alguém pensa que aquela senhora me maltratou ou me feriu, está enganado. Quando eu acordei, eu estava num lindo jardim, num agradável lugar, como se fosse um hospital. E ao meu lado, a vovó Margarida. E eu disse a ela: vovó, você aqui? Você morreu. E a vovó fala: e você também. Só que a morte não existe. Nós duas estamos vivas. Mas vovó, papai e mamãe choram muito, eu escuto. Durma, descanse, Bebete, porque logo, logo eu vou levar você para visitá-los. E ela continua na carta: dormi por muito tempo, não sei quanto tempo, não sei explicar. Essa carta mesmo que eu escrevo agora, não sei como. Eu estou sendo dirigida pela vovó. Mas eu só sei que quando eu acordei, depois de ter dormido aquele tempo que a avó disse: durma que eu vou te levar, né? Só sei que quando eu acordei, uma senhora muito bonita e bem vestida me disse: Bebete, eu sou a sua tia Brígida. Você não me conheceu, pois voltei para cá antes de você nascer. Hoje é o seu dia de visitar seus pais. Papai, não sei como aconteceu. Só posso contar que de repente eu estava correndo pela nossa casa. Entrei no quarto. Mamãe estava tombada na cama, como louca. E você, escorado sobre a cômoda, gaveta aberta, você olhava lá dentro e dizia: vou matar a miserável, do mesmo jeito que ela matou minha filha. E eu pedi: papai, se você não pode perdoar, pelo menos desculpe. Ela é louca, papai. Ela não me matou, apenas me transferiu para cá. Mamãe precisa de você. Se você a matar, eu não poderei voltar, pois você estará na cadeia. Mamãe, não o deixe matar. Todos nós, os seus filhos, precisamos de vocês dois. Desculpe-o, mamãe, ele não sabia. Aí ela fala uma frase que esclarece um pouco até a nossa história da semana passada. Ele não sabia. Existem leis que nos escapam. Um dia saberemos a razão de tudo, mas agora quero abraçar os meus irmãos. E Chico continua lendo a mensagem, onde ele havia escrito o nome dos irmãos por ordem crescente de idade, os 5, a começando do mais velho ao mais novo. Essas preciosidades, essas evidências, essas particularidades é que dão o máximo de credibilidade a uma mensagem, né?
Então ele escreve e dava notícias de amigos que já haviam desencarnado, a Bebete dava notícia dos parentes desencarnados e terminava dizendo: eu voltarei. E beijou os pais e beijo vocês de um lado e outro como fazíamos antigamente. Assinado Bebete. Um ano depois dessa mensagem, quem relata essa história é Divaldo. Um ano depois dessa mensagem, essa mãe encontra com Divaldo e fala: hoje está fazendo um ano que a minha filha se foi. O que é que o senhor me aconselha a fazer? O que eu poderei fazer pela felicidade da minha filha? Gostaria de dar um presente a ela. Sim, eu já ergui um orfanato em homenagem a ela e eu ajudo financeiramente mais 2 creches. Mas eu queria dar à minha filha um presente. E Divaldo diz: a sua filha pede a você que perdoe a assassina. Dê-lhe o perdão, porque aquele que mata é muito mais desgraçado do que o que morre. O infeliz assassino jamais se esquecerá daquele momento crucial que um dia ele terá que ressarcir. É certo que a dor daquele que vê um ente querido partir é excruciante, é torturante, é penosa, é devastadora. Mas a consciência criminosa é mais cruel porque o ácido do remorso, pouco a pouco, fulmina a consciência criminosa. Perdoa. Se não pode perdoar, ela falou, aí a mulher disse: não posso, não dou conta de perdoar. E Divaldo fala para ela: se você não pode perdoar, então você não tem nenhum presente para dar à sua filha hoje. A mãe vai embora e daí 6 meses ela telefona para Divaldo: sou eu, a mãe da Bebete, está lembrado? Sim, estou. Durante todos esses meses eu pensei muito em tudo e em minha filha. Estou voltando agora do presídio. Hoje seria o aniversário de nascimento dela. Consegui uma licença para visitar a presidiária, acompanhada de advogados. Levei um evangelho segundo o Espiritismo e quando ela me viu abrindo a bolsa, ela começou a gritar: não me mate, não me mate. Ao ver a assassina, a mãe quase desmaiou, porque aquela assassina, a mulher que havia destruído o lar dela, e a mãe havia se recusado a saber quem era, se recusado a acompanhar o processo, aquela mulher era uma amiga dela, que visitava muito a ela na casa dela. Então foi aquele golpe, a dupla traição, né? Ela lembrou então do pedido da filha e disse para a presidiária: eu não vou matar você, porque na verdade ninguém morre. Se eu te matasse, eu ia apenas te transferir de prisão. Eu lhe trago aqui a certeza que a minha filha vive. Leia. E jogou a mensagem da mulher e jogou o evangelho na mulher. E disse: eu vou retirar os advogados de acusação, porque quando a pessoa não confia na promotoria, ou não confia ou realmente quer reforçar a acusação, paga um advogado de acusação, não é isso? Então ela pagava mais de um advogado de acusação. E ela fala para a mulher: eu vou retirar os advogados de acusação. Não me interessa mais esse processo. O que me importa agora é a felicidade da minha filha. E ela então começa a viver pensando naquele monte de crianças ao relento, tantos órfãos, e ela e o marido com tanto para dar financeiramente, né? E ela começa a fazer uma movimentação muito grande no amparo à orfandade e para com aquele choro desesperado pela filha morta. E cada vez que ela se envolvia no trabalho com as crianças, melhor ela ia se sentindo. Toda essa história, nós percebemos que os pais
se libertaram de si mesmo, se libertaram da própria dor e retomaram a caminhada em busca da felicidade. A doutrina espírita, por meio dos fenômenos, dos fatos científicos, da psicografia, contribui, como contribuiu, para que essa família encontrasse de novo a paz. Pela força robusta da linguagem dos fatos, o ceticismo que envolve a psicografia vai sendo vencido cada vez mais. Esta, meus queridos, é a minha homenagem a Chico Xavier. São 2 tragédias que eu apresento para vocês. E essa tragédia de hoje, ela está muito, muito, muito mais amenizada pela realidade da vida que continua. Chico Xavier representa, depois do Evangelho de Jesus, a essência do Espiritismo em seu aspecto consolador. Chico, se o Espiritismo é o Cristo Consolador, é o Consolador prometido por Jesus, o Chico é a expressão máxima, né? Pela mediunidade, ele combateu o desespero de milhares de corações, levando a certeza de que o adeus para sempre não existe e que no mais além a vida continua. Então, pela obra que Chico nos trouxe, ele nos revela o que a doutrina espírita tem de mais sublime, de mais autêntico, de mais revelador. Pelo exemplo de vida, ele nos mostra um caminho, um roteiro seguro de como chegar a Jesus, porque o Chico deixa para nós essa certeza, essa esperança de que sim, um dia o reino de Deus será realmente implantado aqui na Terra. É por tudo isso, por milhares de histórias como essas, que Chico estará sempre presente entre nós. E cabe a todos nós, espíritas cristãos, que nos aprofundemos cada vez mais nesse aspecto consolador, nesse aspecto revelador da doutrina, para que a gente possa levar essas luzes aos corações que sofrem. Nós somos todos embaixadores do que já sabemos. Nós somos todos médiuns da mensagem que nós já conseguimos compreender. E temos a obrigação de estarmos cada vez mais preparados para divulgar essas verdades tão consoladoras. Essa foi a minha homenagem. Não sei se eu consegui me fazer entender. Sabrina, com você e com a Jane agora. Bom, pessoal, eu só vou falar uma palavrinha aqui, 3 minutos, contar um pequeno relato quando eu mudei para Pedro Leopoldo. Eu não sou daqui, né? Eu sou de família católica, em Belo Horizonte, estudei colégio católico a vida inteira. E, para mim, Chico Xavier era uma imagem de uma pessoa extremamente caridosa, né? Então, o que eu sabia de Chico Xavier na minha infância, na minha adolescência, era que era uma pessoa muito caridosa. Mas aí, com 20 anos de idade, quando eu me tornei espírita,